Muita gente acha, muita gente pensa que Deus tem deixado ela, tem desprezado ela, tem abandonado ela no que diz respeito à sua vida. Às vezes você consegue perceber que há pessoas que ela acha que Deus tem sido mal com ela, porque Deus não está me abençoando, parece que até taquei pedra na cruz, não sei o que está acontecendo, Deus não está me justificando. O salmista Davi, no capítulo de número 11, ele deixa algumas palavras que ele estava passando por perseguições, por um tempo difícil, mas ele recorre a Deus. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo, capítulo 11, diz assim: No Senhor eu confio, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas, os restos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo. Então Davi chega-se a Deus e fala: Senhor, olha, a minha alma está como um pássaro que sobe lá no mais alto das montanhas e esconde-se no Senhor. Ele esconde-se no Senhor porque a minha alma tem encontrado uma certa dificuldade para viver. Você já viveu em ambiente difícil de convivência? Ambiente hostil que você tem que ter um cuidado para o que fala, porque cuidado com quem você está próximo, você tem que ter um cuidado porque você tem que perceber que Davi fala: olha, as minhas escondidos dos meus olhos estão armando arcos para me matarem, querem derrubar o Davi, querem tirar o Davi, estão tentando mover algo para poder destruir a Davi. E Davi fala: Senhor, eu tenho colocado a minha alma, o nosso intelecto, que nós temos que deixar bem claro isso, quando você enfrenta um momento difícil, não é momento de você se esconder, de você ficar abatido, você precisa colocar-se em Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Essa hora que você está brigado com o teu marido, com a tua esposa, essa hora que você está brigado com o teu patrão, que está brigado com o teu amigo, que está brigado com alguém que você ama, com o filho, com o pai, essa hora que tem alguma coisa ali tentando, sabe? Algo ardiloso, algo sombrio está ao seu lado e você sabe disso. Você sabe que tem alguma coisa sendo maquinada para tentar tirar você da paz que você tem em Deus. Quando Davi lhe fala essas palavras, ele diz: olha, eu sei que estão armando arcos, estão tentando de alguma maneira atirarem contra mim. Mas eu tenho colocado, ele fala no versículo 1, eu tenho colocado a minha confiança no Senhor. Quando estamos em Deus e andamos em justiça, eu vou falar para a gente poder se eu fosse falar de justiça, seria muito argumento, muita coisa para a gente expressar, o esboço seria muito maior. Mas quando falamos de justiça, nós temos que pensar logo na justiça de Deus. O Senhor Deus, Ele olha para as nossas vidas, para os seres humanos, e Ele não nos mede de acordo com aquilo que os homens veem. O Senhor, Ele olha para mim, Ele olha para você com a intenção, com a maneira mais simples de todas. O Senhor não nos olha com a intenção de encontrar pecados, mas Ele vê a verdade, Ele vê o que é certo. Existe o justo e existe o ímpio. Davi, ele chega até a falar: Senhor, a impressão que eu tenho, que ele fala no versículo 3, estão transtornando a justiça. A justiça, a coisa certa está sendo banalizada. A coisa que é legal, a coisa que é verdadeira está tendo uma inversão. Eu posso até trazer para você, por exemplo, o cenário político do Brasil. Olhando para a simplicidade das coisas, você começa a perceber, irmãos, há uma briga de político e isso e aquilo, eu sou melhor. Pastor, sempre foi assim, só que hoje, por exemplo, tem pessoas que elas estão apoiando as pessoas, dando a vida por um homem. Porque eu sou do fulano, porque eu sou do ciclano. Mas nós temos que recorrer a Deus. A Bíblia fala que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver em minha vida, em vão estou me desgastando debalde. Por isso você veja que ele fala: olha, eu que ando em justiça, eu que ando buscando o Senhor, que ele fala no 3, na verdade, que já os fundamentos se transtornam.
O que ele quer dizer com isso? A base da estrutura da justiça e da verdade tem sido mudada. Hoje você falar a verdade, você está errado. O pai falar, filho, isso é errado. No tempo da mãe, no tempo do pai, não era assim. Se falar isso para um jovem hoje, é capaz do jovem se levantar com um porrete e bater no pai e na mãe. Está se invertendo os valores. Hoje já não é mais o pai que é honrado pelo seu filho, mas o pai que quer honrar o filho. Pastor, mas onde está erro nisso? O erro está na concepção. A honra, diz a palavra, é um mandamento de Deus. Ama o teu pai, ama a tua mãe. Respeite o teu pai, respeite a tua mãe. Respeite-os, tenha-os como honra. Eles são seus pais. Nós temos que amar, honrar o pai e a mãe, só que nos tempos de hoje são os pais que honram os filhos. Entenda a interpretação que eu quero transmitir, se assim posso falar eu, mas creio que seja de Deus esse entendimento. Tem pessoas que ela, ao invés de ela ser uma pessoa que ensina, que dá o entendimento para que a honra venha com respeito, porque, veja, os pais fazem tudo pelos filhos. Não digo que seja errado um pai que se esforce em ajudar o filho, mas o que está errado é que está se invertendo as coisas. Antigamente eram os pais que determinavam como os filhos viveriam, como que eles teriam até a sua maioridade, então fosse viver a sua família. Mas hoje você vê invertidas as coisas. Eu vejo uma senhora me procurou, pastor, meu filho quer fazer uma tatuagem. Meu filho disse que não vai vir para a igreja, meu filho disse que não quer isso, meu filho quer beber, meu filho quer fumar, porque isso é natural. E ele disse mais uma coisa, foi Deus que fez a maconha. A maconha foi Deus que fez, por isso eu vou fumar isso aqui, porque foi Deus que fez. Existem então alguns fundamentos. Davi está falando, peraí, mas o que o justo vai fazer se as coisas certas já não estão certas mais? O que aquele que faz a coisa certa, aquele que anda com justiça, que trabalha de maneira certa, aquele que age de maneira íntegra, então não vai ter valor mais, não vai ter valor, porque essa pessoa está sendo vista como errada. Porque se o fundamento, se a base de tudo está errada, o resto então não se fala. Então Davi ele continua, lá no versículo 4 agora. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Eu comecei a orar meditando sobre essa palavra, estava hoje durante a minha meditação analisando esse versículo. Jesus, o Senhor Deus diz a palavra, Ele vai provar o justo. O Senhor prova o justo. Aquele que anda com Deus, ele vai passar por aquela batalha. Não pense você que faz tudo certo. Por que dá tudo errado se eu faço tudo certo? Até o justo passa pela prova. Não tem ninguém no mundo que seja melhor do que Deus. Ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. Só que a Bíblia fala, quando o justo ele é provado, lá no versículo ainda número 4, ele diz, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Todos vão passar pela minuciosa menina dos olhos de Deus. Nada passa por Deus. Tudo que é dito na recâmara, tudo que é dito escondido, tudo que é dito falado às ocultas, tudo que é escrito no WhatsApp, tudo que é falado, por mensagem, pelo Telegram, por e-mails, tudo que você imaginar, os olhos de Deus, o Senhor está ali, Ele está atento. E ele diz com clareza, o Senhor prova o justo, mas aborrece a alma do ímpio. Sabe o que significa quando uma pessoa parece que não consegue fazer nada, parece que está amarrada a vida dela? Não é o diabo não, meu amigo. Guarde o que eu vou lhe falar. Pastor, mas o demônio que quer o mal? Sim, o demônio quer o mal, mas a Bíblia diz aqui, que o Senhor, Deus, versículo 5, prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. O ímpio, ele vai passar por provas, por mais batalhas, por mais dificuldades. Mas quem que é o ímpio, pastor? O ímpio é aquele que sabe que deveria se converter, ele sabe que deveria mudar, mas não muda. Ele sabe que deveria tomar uma postura, mas não toma. Olha o que diz o versículo 5 novamente. O Senhor prova o justo, mas, ele diz com clareza, ele prova o justo, versículo 5, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência.
aquele que prefere briga, aquele que prefere ter aquele ambiente hostil de vida, aquele que diz que é ferro e fogo, comigo é assim, escreveu, não leu, borracha comeu. Tem gente que ela é dura demais, ela acha que não, comigo é assim, eu nasci assim e vou morrer assim. O Senhor está dizendo, o ímpio vai ter percas, vai ter dificuldades na sua vida, não é o diabo. É o próprio Deus que está lhe provocando todo aquele tempo difícil na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela está andando contra a verdade. Ela está mudando as bases de fundamento. Versículo de número 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis aí a porção do seu copo. Amados, eu acho que isso aqui é algo muito sério. Chover laços. Laços significa o mesmo que por exemplo, um passarinheiro faz para pegar um passarinho. Ele prepara um laço para o bichinho colocar o pezinho dele ali e poder prendê-lo. Tem pessoas que ela não está percebendo que ela está presa. A vida dela não está indo adiante, não está prosseguindo. O casamento está indo de mal a pior, família indo de mal a pior, as coisas, os intentos, os projetos, os propósitos não vão fluir, não vai melhorar, porque Deus está contra as suas atitudes. É incoerência você recorrer a um Deus forte, poderoso e justo, sendo injusto, agindo de maldade, agindo com leviandade. Se eu puder falar, se eu tiver o tempo, deixa eu ver, eu tenho tempo ainda, eu vou abrir com vocês rapidinho aqui. Antes de abrir lá, eu vou terminar o versículo 7, diz assim, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O Senhor está voltado, o significado de estar voltado não é só olhando, o significado é Deus está abrindo a porta para o justo, para aquele que faz a coisa certa. Lá em 1 Samuel, vai comigo por favor, 1 Samuel 18 conta aquela história de Saul. Saul era um rei e ele tinha poder, era um homem de Deus, só que ele transtornou o seu caminho, ele se perdeu, ele começou a andar contra a verdade, ele ficou com inveja de Davi, e aí ele começou a tomar umas posturas estranhas. Versículo de número 7 diz assim, 18:7. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras, diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta para ele senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Pergunto para você, qual era o erro de Davi? O Davi era um guerreiro principal dos guerreiros da casa de Saul. E Saul também tinha Davi como também seu genro. Ele era casado com uma das suas filhas. E quando ele toma essa postura, você percebe que visivelmente ele vê as pessoas falando que Davi matou 10 milhares, o Saul só matou 1000. Ele ficou com inveja. E esse sentimento maligno, maldito, fez ele ter raiva de Davi, que era um homem bom. Davi era um menino, Davi era um jovem, Davi era uma pessoa que estava iniciando a sua carreira, iniciando a sua vida. Saul já era um homem estruturado, já tinha conhecimento, já era rei, já tinha uma estrutura na sua vida, já tinha filhos. O Davi estava começando a vida dele. Veja que coisa que é pesada, que há pessoas que fazem de tudo para poder impedir o crescimento de quem está começando. Veja que triste é, porque quando ele fala com clareza, ele diz no versículo de número 9, e desde aquele dia em diante, Davi ficou em suspeita. Mas qual que era o erro, qual que era a falha que Davi cometeu para ele ficar em suspeita? A falha foi ser obediente, a falha foi vencer o gigante Golias, a falha foi ser uma pessoa disposta, porque tem gente que por ser disposto, ele paga um preço. Tem gente que por fazer a coisa certa, paga um preço. Aí você veja que ele faz tudo isso e agora o sentimento do coração dele
esse sentimento de inveja, esse sentimento de suspeita de mal contra Davi, vai crescer. Por isso a gente tem que ter um cuidado para não deixar a nossa mente perturbada, ou até aquela pessoa que tem aquela coisa de ficar bitolado. Porque estão fazendo mal para mim, porque isso, porque aquilo. Olha que coisa séria. Ele fala agora no versículo de número 11, vamos direto no versículo 11. E Saul atirou uma lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Irmãos, olha que coisa séria. O Saul, o rei, que tinha Davi como seu genro, tinha Davi como um líder de guerra, um vencedor que todo o povo amava, e ele pega de uma lança e lança contra ele, com interesse de cravar, de matar o jovem Davi. Amados, eu fico pensando, olha que inversão de valores, que inversão de coisas. A justiça, a coisa certa. Davi era um homem justo, fazia a coisa certa. Agora, a maldade de Saul, eu digo agora aqui, não falo com questão de idade ou de faixa etária, mas tem pessoa que envelheceu na fé. E quando vê alguém cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de gás, ela quer fazer igual o leão. Você sabia que o leão, no reino animal, quando ele já está numa certa idade, que ele já está um leão já, como que diz, de meio-dia para tarde, o leão já está de meio-dia para tarde, para não perder o reinado dele ali, no meio das leoas, no meio dos leõezinhos, ele também, com interesse de não permitir que outro leão venha crescer e dominar o local, para não dominar o ambiente que ele tem como reinado, como rei, ele vai e mata os filhotes. O leão mata os filhotes para que ele não cresça e venha tomar o lugar dele. Tem gente que é assim. Olha só, a justiça, Davi falou, a justiça já não está tendo valia, porque o ímpio faz a coisa errada e estão mudando a verdade em mentira. Se você cobra um filho, você quer exortá-lo para que ele estude, para que ele se esforce, ele fala, não quero, não vou, e acabou. Eu que me mando, e ninguém não pedi para nascer, e eu quero, você vai me tratar ainda, eu quero um tênis novo, tem que ser da Nike. Peraí, que coisa é essa? Os valores se inverteram. A justiça, para alguns, a justiça de Deus continua a mesma, Deus não mudou. Mas veja que Saul, com a intenção de derrubar aquele jovem que tinha um futuro promissor de crescer, caiu. Ele caiu tentando atirar, e aí o versículo 12 fala: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e ele se tinha retirado de Saul. Amados, eu fico pensando em meu coração, Deus não estava mais com ele. Deus já tinha se afastado, já tinha saído da vida de Saul. Quando ele fala essas palavras, quando ele diz essas palavras, eu não vou ter tempo mais para falar, a Bíblia diz que ele tentou tirar a vida dele, mas não podia, porque era Deus que estava com ele. Era o Senhor que estava com ele. Quando você está andando com Deus, não desanime porque tem alguém te perseguindo, alguém tentando te derrubar, alguém tentando, talvez até, puxa vida, pastor, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, mas parece que ele não quer nada com Deus, ele não quer nada que fazer a coisa certa, só quer fazer a coisa errada. Esses dias, uma pessoa me procurou, fez uma ligação na igreja: pastor, eu não sei o que fazer. O meu marido quer me levar para o baile, eu disse que eu não gosto dessas coisas. Meu marido quer me levar para o risca-faca. Meu marido quer fazer umas coisas aí que não diz respeito a uma mulher casada. Peraí, que coisa é essa? Estão se invertendo valores. Está se perdendo a valia da coisa certa. Por quê? Por causa que as pessoas querem viver em um mundo de faz de conta, em que aqueles que fazem justiça são chamados como aqueles, eu vou usar a expressão aqui, peraí, mas estão aqui fazendo, iludibriando a Davi, estão chamando Davi como grande, só falta dar o reino para ele. A inveja. Põe para mim, por favor, Lucas 11:33, eu vou ter que falar, eu tenho mais um minutinho só. Lucas 11:33, põe na tela, por favor. Lucas 11:33, eu até deixei marcado aí para você, coloca para mim na tela, por gentileza. Lucas 11:33, e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz.
A luz, ela não tem como esconder ela. A luz, a pessoa que está brilhando, está crescendo, está melhorando, está voando, não adianta querer tapar, colocá-la debaixo do alqueire, porque a luz vai brilhar. Não adiantava querer derrubar Davi. Estão perseguindo Davi? Estão, mas existe um Deus que está guardando Davi. Tem um Deus que está guardando você, mãe, você, pai, você, irmão, você, filho. Deus está guardando você. E não tema o que o homem pode fazer. Permaneça na justiça, porque Deus ama o que faz justiça, mas Ele vai perseguir o que anda na impiedade. Deixa eu fazer oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti os copos com água. Meu tempo já quase se esgotou na programação e eu sei que o Senhor pode curar todas as enfermidades, doenças do corpo, da alma, do espírito. Meu Deus, todo sentimento faccioso, tudo aquilo que não provém do Senhor, coloque a Tua mão sobre estas águas, virtude do céu, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus. Glória a Deus.